Vou passar logo o incenso antes de começar, porque hoje vamos falar sobre calmaria. Vamos deixar aqui o incenso queimando e perguntar a vocês, pensadores, como é que vocês estão? Vocês estão calmos? Vocês estão zen? Vocês estão de boas? Pois é, gente, é sobre isso que nós iremos conversar no vídeo de hoje. Eu tentei até começar um pouquinho o vídeo diferente, com mais calma, mas eu quero justamente levar vocês a pensar um pouquinho sobre justamente esse assunto da calmaria. Um primo meu, ele me perguntou bem assim, primo, é de Ia, né? Porque é o diminutivo que minha família me chama. Aí ele disse assim, ô Ia, me diga uma coisa, como é que eu posso fazer para me manter calmo? Aí eu perguntei em que situação seria. E aí é aquela que eu já imaginava, quando aparecem pessoas ou situações que tentam nos tirar da nossa zona de conforto. E aí eu conversando com ele, e eu pensei assim, vou partilhar isso também com os meus pensadores, para poder ver o que é que eles pensam bem sobre a temática. E eu tenho que perguntar a vocês, o que é que vocês fazem para ficar calmos nesses momentos em que a situação ou as pessoas pedem que a gente seja igual aqueles aviões que soltam bomba e explodem ou então em campo minado? Então escreva aqui nos comentários. Eu me tranquilizo nesses momentos fazendo tal coisa. Então escreva aqui nos comentários, porque eu vou partilhar um pouco com vocês sobre aquilo que eu faço também nesses momentos que a situação nos tira do eixo e eu permaneço tranquilo. Ele me perguntou isso porque com certeza na minha família eu tenho essa fama de ser o tranquilo, né? o sereno. Então aí eu disse, não, se ele me falou isso é porque eu tenho alguma base para responder a essa inquietação. E daí eu fui perguntando para ele algumas coisas que eu quero para vocês hoje também aqui. Eu estou até um pouco acelerado, vou voltar a falar calmo, porque eu vou falar sobre tranquilidade. Então, eu vou trazer para vocês os mesmos pontos que eu apontei para ele. Muitas vezes estamos diante de pessoas que querem nos tirar do nosso ponto de paz, do nosso eixo de equilíbrio, querem nos tirar da nossa calmaria e querem nos tornar um oceano revolto. Nesse momento, eu quero pedir a vocês que façam uma certa coisa. Respire. Não é só você chegar e fazer assim, tô calmo, não. Não é somente fazer isso, não. É justamente você também trazer para cá palavras de paz. Como? Você perceber primeiramente que o outro que está à sua frente, ele é justamente um outro eu. Que você também, muitas vezes, é sinal de, como pode dizer assim, de turbulência, de tribulação para outra pessoa. Então perceba isso. E aí você vai perceber nesse ar de humanidade que você também está imerso. Então, uma das coisas que eu indico a você é o seguinte, respire. O que é esse respirar da mente? É lembrar aquilo que te deixa calmo. É lembrar aquilo que te traz paz. Se a pessoa está esbaforando, está usando de palavras fortes para com você, no seu pensamento, comece a pensar em Deus. Comece a pensar em coisas boas. Comece a pensar naquilo que te torna feliz. E deixe ela falar à vontade. Vou dizer a você por quê. Tem uma frase que nossos pais nos ensinam. Meu filho, a gente só pode ofertar para o outro aquilo que nós temos. Aquela pessoa com certeza não está em um dia bom. Ou até muitas vezes ela nunca recebeu paz, ela nunca soube o que é respeito ao outro. Então você está recebendo aquilo que é sintoma de algo que nem ela mesma sabe explicar. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que são agressivas, com atos ou com palavras. E muitas vezes a gente fica logo chateado, quer logo se afastar. Mas nós como cristãos não devemos nos afastar dessas pessoas. Nós devemos estar perto, poder ajudar ela a se entender e a se encontrar. Entende? Então muitas vezes, numa escola, nós sempre temos aquela criança que é mais encapetada, aquela que é mais revolta da turma. Ela sozinha concentra toda a energia da turma e destrói a sala toda que sai da escola.
E muitas vezes, quando a gente vai no seio familiar daquela criança, nós vemos que a família não é muito bem estruturada. Não estou falando aqui que falta dinheiro ou que falta condições para um acompanhamento psicológico. Não é isso não. Porque casa sem estrutura, casa sem base, existe em todas as classes. E aí o reflexo é justamente em seus componentes. Nós vemos pessoas cansadas, pessoas irritadas 24 horas. Então justamente ela não sabe nem o que ela está passando. Então o primeiro que ela vê na frente, ela bate de frente, ela tenta fazer com que aquela pessoa seja, vamos dizer assim, o ponto de descarrego dela, de toda aquela raiva que ela sente de algo que ela nem mesmo compreende. Então, quando você se encontrar com uma pessoa dessa forma, acolha o que ela diz, mas não o sentimento que ela diz. Ou melhor, acolha o que ela não diz, porque muitas vezes naquela palavra forte, naquela ofensa que ela diz, ela está dizendo uma frase quase que um mantra contínuo. Ela está falando justamente: eu não sou amada, eu não me sinto amada, eu não me sinto querida por alguém. E para isso ela externa daquela forma. Eu já vi cenas de pessoas brigando, pessoas esculhambando a outra, e a pessoa que estava na frente fez um ato muito corajoso, que eu não sei se eu faria, porque eu sou muito pequeno para isso. Mas eu vi uma pessoa apontando na cara da outra, dizendo horrores na frente dela, e ela ali calada, serena, olhando. Depois ela deu um braço e abraçou a outra pessoa. Foi um ato arriscado? Foi. Mas a pessoa que foi abraçada se derramou em prantos. Às vezes o mundo precisa disso, de alguém que escute. Porque senão, quando uma pessoa não é escutada, ela junta, ela somatiza em si esses sentimentos ruins, ela explode dessa forma, sendo uma pessoa 24 horas estressada, insatisfeita com a vida, insatisfeita com os outros, e o primeiro que passa na frente dela vai ser vítima daquilo que também ela é vítima. Tá bom? Então, é um passo que eu digo a vocês para se manter calmo. Às vezes vamos conseguir? Vamos. Às vezes nós também não vamos conseguir, porque também nós não somos perfeitos, mas não é na nossa imperfeição que a gente deve se apoiar, não. É naquilo que é maior do que nós, que é Deus, que amou e nos ama. Que mesmo a gente, muitas vezes fazendo o coração dele ficar triste com os nossos erros, mas ele ama, então devemos fazer a mesma coisa com as pessoas, mesmo que a gente não compreenda a falta de respeito, ou a falta de educação, ou a falta de tranquilidade e amor na vida daquela pessoa. Então devemos acolher a pessoa, assim como Deus nos acolhe também. Tá bom? E uma outra coisa também que eu faço muito, quando eu estou na situação, ou também diante de uma pessoa que quer tirar meu eixo, minha paz, minha tranquilidade, é justamente preservar o meu psicológico. Entendeu? Porque se você está vendo que a pessoa não está preservando dela, ou não preservaram dela, agrediram ela de forma que ela não consegue enxergar que você também pode ser uma vítima tanto quanto ela, daquele sentimento pesado que ela vem carregando, então mesmo é você. Preserve o seu psicológico. Tá bom? Se trate como uma bênção que deve ser cuidada. Por isso eu disse, acolha a pessoa, mas não acolha o sentimento que ela está transmitindo, porque isso vai afetar você, vai afetar o seu dia, vai destruir o seu bem-estar. Então, tranquilize-se, mantenha-se sereno, serena, perceba a situação toda que foi criada até ela chegar naquele momento. Às vezes você conhece a história de vida daquela pessoa, ou até você entende também a situação que foi gerando aquela outra maior. Um exemplo, muitas vezes a gente vê um pequeno erro e deixa. Depois aquilo vira uma bola de neve enorme que não dá mais para controlar, parece uma avalanche. Mas nós temos que entender aquela avalanche porque sabemos que lá no topo existe algo frágil que nós deixamos aumentar a ponto de virar aquela avalanche de coisas pesadas. Então eu digo a vocês que sempre façam isso, preserve o seu psicológico. Se você não tem força naquele momento para estar ali suportando aquilo que está sendo dito ou aquilo que está acontecendo, saia, respire, depois você volta. Muitas vezes distanciar das coisas que estão acontecendo, que são pesadas, ou das pessoas que trazem essa energia pesada, esse não contentamento de si mesmo, que transborda em ofensas para o outro, não é negligenciar o amar o próximo como a si mesmo. É muitas vezes você se afasta, respira por um tempo, recarrega as suas forças para voltar até o irmão e ajudar ele a sair daquele momento, ou daquela situação, ou daquele sentimento.
Muitas vezes o afastar-se é mais sinal de amor do que você ficar. Porque se você fica, você vai ser no coração, como dizer, sentimentos ruins pelaquela pessoa, bloqueios com aquela pessoa. Quando você se afasta, é porque você entende que você não tem força para ajudar aquela pessoa a sair daquilo. Então você vai, sai, respira, recarrega as forças e volta e diz: irmão, vamos trabalhar, vamos nos ajudar, vamos nos fortalecer. Entendeu? Então é uma das coisas que eu digo a vocês podem fazer diante daquela situação. Agora, o momento que você se afasta, o que é que você deve fazer nesse momento que você se afasta? É esquecer a pessoa? Por isso que eu quero trazer já um outro tema ligado a esse: amigo e inimigo. Minha tia, ela mandou isso para mim porque no texto não dá para entender se é certo ou errado rezar pelos inimigos. E ela perguntou a minha opinião. Eu disse a ela: é corretíssimo, porque nós temos sempre que rezar para criar fraternidade. E muitas vezes esse afastar-se é justamente isso, é rezar pelos nossos inimigos também. Eu sempre, toda noite eu rezo, até digo a Deus: se eu tiver um inimigo, que o Senhor olhe por ele, que o Senhor olhe as intenções que ele traz no coração, atenda, e que ele também, assim comigo, comece a criar de novo esse elo da amizade entre a gente. Então, é isso que eu digo a vocês: o se afastar não é esquecer, não é repudiar nem bloquear o outro ou aquela situação, é criar forças e rezar para que aquilo seja, se for uma situação de conflito, ou uma situação de desunião, ou algum tipo de contenda, você se afasta justamente para rezar, para que haja unidade, para que aquilo seja resolvido. E se for uma pessoa, nós nos afastamos para poder nos energizar, nos recarregar em Deus e voltar e dar a ela os pontos para poder que ela seja uma boa pessoa, para que mais pessoas não venham a se afastar e para que mais coisas não venham também a afligir a ela, tá bom? Então, isso é um pouco do amigo e inimigo também dentro dessa questão da calmaria, porque quando nós pensamos em amigo, nós sempre rezamos para agradecer a Deus pelo amigo que nós temos e tudo. E nem sempre tem reza para agradecer. Já os inimigos nos levam a rezar mais do que os amigos. Por quê? Nós rezamos para que Deus toque o coração dele, para que Deus apazigue o coração dele, que aquebrante o coração dele, que haja unidade entre a gente. Então, nós conseguimos ter mais elo de oração com eles do que com os amigos. Os amigos rezam com a gente e nós rezamos pelos inimigos, mas um dia rezamos juntos um pelo outro. Então, essas são algumas coisas que eu posso indicar para vocês daquilo que eu faço que me fazem estar tranquilo em diversas situações. Um exemplo: em situação de morte, de luto. Às vezes a situação, eu já passei por 2 lutos da minha família que foram muito fortes, e enquanto alguns da minha família se desesperavam, por dentro eu queria fazer a mesma coisa, mas eu sabia que tinha alguém que precisava de mim. E eu me mantive sereno, me mantive tranquilo, até muita gente se espantou, porque, um exemplo, no dia que aconteceu o velório da minha avó materna, eu era um dos netos mais serenos que estava lá. O pessoal olhava a minha cara e esperava eu estar em prantos, me acabando. Eu poderia estar, porque eu amo minhas avós, né? Eu não tenho mais nem avó nem avô. Então, mas eu sabia que tinha minha mãe que precisava da minha força, tinha meu tio, tinha meu irmão, tinha minha irmã, tinha várias pessoas ali que precisavam da minha força. Eu, como uma pessoa que está no caminho de vida consagrada, o povo também precisa que a gente dê uma palavra. Então era isso que eu estava. Eu me fiz forte, eu estive forte. Por quê? Porque justamente eu percebi que ali precisava não de mais um em desespero, mais um em angústia, mais um em tristeza, mas uma pessoa que fosse forte. E eu me fiz forte. Então isso é muito interessante também. Você, em um momento como esse, você não adentrar, porque você sabe ou vai perceber que alguém precisa da sua força, mesmo que você não tenha. Mas Deus vai dar essa força. Tá bom? Então, em momentos de conflito, momentos de desconforto, de atrito, de contenda, peça força a Deus, porque Ele vai ser a sua força naquele momento, vai ser a sua tranquilidade. Eu acho que eu já falei em outro vídeo, mas não lembro se eu já falei, mas eu vou repetir aqui, caso eu já tenha falado, senão vou falar para vocês aqui agora. Tem uma coisa que eu falo, sempre diante do Santíssimo, quando eu vou exercer algum serviço pastoral, seja de formação, seja de atitudes, eu sempre peço a Deus que as minhas palavras, gestos, minhas obras sejam palavras dele, gestos dele, obras dele. Por quê? Muitas vezes o nosso lado humano vai querer muito prestígio, vai querer muito agir não conforme o coração de Deus. Você pedindo isso, você está dizendo a Deus que quer agir conforme o coração dele. Então, nas situações, também faça o mesmo. Peça a Deus para que as suas palavras naquele momento, os seus gestos naquele momento, seja igual ao dele, de união, de fraternidade, de acolhimento. Tá bom? E eu espero que vocês tenham acolhido também esse pensamento. Eu espero que vocês escrevam aqui nos comentários
aquilo que vocês fazem nesses momentos que te deixa calmo diante de pessoas que estão em conflito consigo mesmo e vêm entrar em conflito com você, ou em situações que pedem, né, essa desestabilidade nossa e que você se mantém instável, se mantém calmo, né, sereno. Então eu queria aprender também com vocês o que é que vocês fazem para poder me ajudar também a aprender a crescer mais nesse sentido, tá bom? Paz e bem a todos, que Deus abençoe vocês e o comunique sempre com as graças necessárias para se manter calmo e sereno nas situações que muitas vezes o mundo exige que a gente seja revolto, assim como um mar em tempestade e transtornado com tudo, tá bom? Então que Deus abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide com calma e permaneça sempre na paz.